Então, beleza. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, ou seja lá qual horário que você estiver vendo ou assistindo isso. Esse é o meu quadro, no final, O Que Fica, e esse quadro aqui ele tem por objetivo interagir com pessoas e, através da interlocução, através das conversas, tentar extrair alguma coisa de bom das conversas, né? Então, esse projeto, como eu já disse em episódios anteriores, é fruto de uma inquietação minha, principalmente depois que eu comecei a ficar mais sozinho. E através de uma vida um pouco mais contemplativa e mais voltada a ouvir o próximo, eu comecei a tentar extrair coisas dos momentos em que eu vivo. E a conversa é um dos momentos, assim, ter um espaço para conversar é um dos lugares, assim, é um dos momentos que eu tenho para tentar extrair alguma coisa de bom. E hoje vai ser um episódio muito especial, que eu vou conversar com uma pessoa que está do outro lado do oceano. Faz bastante tempo que eu não converso com essa pessoa. A gente mantém um contato, mas de baixíssima manutenção, e o fuso também é diferente, então eu vou puxá-la aqui para o palco. E aí, Flávia, tudo bem? E aí, tudo certo, e você? Tudo certo. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo teu tempo. Eu sei que nessa correria e tentar se organizar com o fuso, faz umas 2 ou 3 semanas que a gente está tentando organizar esse papo e nas tuas correrias a gente não tem conseguido sentar para conversar. Mas a Flávia é uma amiga minha de longa data. A gente se conheceu na faculdade, a gente fez o TCC junto, então foi uma jornada aí de loucura que a gente passou junto, com o Mota também, com outras pessoas que cruzaram o nosso caminho. E desde então a gente sempre foi muito amigo, a gente sempre conversou muito sobre as coisas, né? E a gente sempre teve algumas conversas muito interessantes. E aqui nos 2 primeiros episódios, né? Nos episódios anteriores que eu gravei, eu trouxe pessoas que eu também tenho conversas profundas, né? A primeira pessoa foi meu pai, e aí a segunda pessoa foi o Thiago, que também é muito amigo meu. E as conversas meio que acabam indo para um mesmo caminho, né? A gente começa falando de coisa básica, assim, tipo, o que você gosta de fazer e tal, e termina em filosofia aristotélica, né? Tipo, um negócio bem trivial, assim, bem tranquilo. Então, como eu disse antes ali, a ideia é que a conversa flua da forma mais natural possível, e eu imagino que você tenha muita coisa para compartilhar, né? Então, eu cheguei na máxima, assim, fazendo algumas análises sobre a vida que eu acho que, né, a gente sempre vai ter alguma coisa para ensinar e a gente sempre vai ter alguma coisa para aprender. Então, isso aí é uma coisa que vai que vai se perpetuar, assim, pelo resto da vida, né? Então, para a gente quebrar o gelo, Flá, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação e falasse um pouco sobre o seu contexto. Quem é você, o que você gosta de fazer, e 2 perguntas clássicas aqui desse quadro, que eu tenho 2 episódios só, mas já é clássica, né? As perguntas que é o que te inquieta, assim, o que te tira do zero, e em contrapartida das suas inquietações, o que te acalma, o que te traz de volta para calmaria, né? O que faz você voltar para a contemplação e se acalmar, né? Porque a gente é muito inquieto. Sim. Bom, eu sou a Flávia, sou filha da Marlene e do Valdair, irmã do Renan, sou mãe de pet, do meu filho Otávio, que agora estou morrendo de saudade, né, de estar longe. Sou de Curitiba, como o Matheus falou, eu estou morando na Alemanha. Devido ao meu trabalho, eu trabalho com TI também. Como o Matheus disse, a gente se conheceu aí na faculdade. Gosto muito de estudar da área acadêmica e gosto muito de viajar, de conhecer culturas diferentes e de conversar com as pessoas, né? Eu falo que eu sou introvertida, eu não gosto muito de falar para multidões, mas eu gosto muito da conversa, né, o one-to-one ali ou pequenos grupos, então é o que eu mais gosto de fazer, na verdade. Até por isso que eu tinha esse sonho de morar fora, de ter essa experiência de viver numa cultura diferente. E por isso que quando o Matheus falou, né, sobre esse projeto novo dele, eu fiquei bem feliz de início, e aí depois que ele me convidou, fiquei mais feliz ainda, né, de estar aqui, porque eu realmente acredito que essa interação, né, entre as pessoas é o que realmente muda o nosso mundo, né, o mundo que a gente está inserido. Então é o que eu gosto de fazer, além de, né, ver série, eu gosto muito de futebol também, gosto muito de ouvir Só não música. sabe torcer, mas tudo bem. Sim, infelizmente o meu time é ruim, mas torcer eu sei. É.
E aí já, não sei se já posso ir respondendo a pergunta, Por favor. que me inquieta, é muito engraçado isso, porque eu estava refletindo, né, sobre isso, até quando eu fiz o processo para vir para cá, eu tive que escrever algumas cartas de apresentação e tudo mais. E aí eu me peguei pensando nisso, né? O que, que me move, né? Que tinha essa pergunta, o que, que me move? E eu fiquei, nossa, como assim, né? E aí é muito óbvio para mim, mas é a real, assim. Eu acho que o que me move é sempre o próximo passo. Eu sou uma pessoa que o caminho já é muito claro na minha cabeça das coisas, sabe? Então eu tô aqui no momento, eu já sei o que eu preciso fazer para o próximo degrau e assim por diante. E, né, ao contrário do que eu até vi, acho que o outro episódio, né, que o seu amigo comentou que ele está sempre envolvido em muitos projetos, em muitas frentes diferentes. Eu sou o contrário, eu estou sempre envolvida em poucas coisas. Mas o que eu estou envolvida é de cabeça, eu não consigo ser meio termo, sabe? Até eu sempre dou o exemplo da faculdade, né, que quando eu decidi fazer uma segunda graduação, foi muito claro para mim que, ai, não, vou fazer só para ver como é, porque eu tenho uma bolsa e tal. E aí, de repente, eu já era representante de turma, estava eu discutindo grade com o coordenador, e eu não consigo ser meio termo justamente porque eu estou sempre imersa nas coisas, já pensando no caminho, né? No que eu vou fazendo depois, como é que eu vou usar aquele momento para ir para o próximo passo, né? E isso me ajuda em muitas coisas e me atrapalha em várias outras, né? Porque eu falo que eu não tenho, às vezes eu vejo algumas pessoas, né? Eu já tive em posição de liderança, então eu já vi muita gente que se sente perdida e não saber para onde está indo, o que, que deve fazer. Eu nunca sofri disso, mas pelo outro lado, eu já sofri muito de não viver o presente, né? E aí vem o que me segura, que eu acho que até o ano passado eu falaria que a minha família, os meus pais, né, sempre me deram esse, como já me conhecem, né, desde que eu nasci, já sabem quando eu estou dando o passo maior que a perna. Mas nesse último ano, também por eu estar sozinha, e aí completamente sozinha, né, eu vim para cá sem conhecer ninguém, então a minha rede, inclusive de amigos aqui, sou muito grata pela vida de todo mundo, né, mas ainda estou engatinhando, né? É muito diferente. Meus amigos no Brasil eu conheço há 15 anos, 20 anos. Aqui a gente ainda se conhece há pouco tempo, né? Está construindo relações, então eu passo boa parte do meu tempo sozinha, do meu tempo livre, né? Que eu não estou trabalhando. E aí, esse ano, eu acho que eu me aproximei muito de Deus nesse sentido. E aí, de novo, imersa, já comecei a estudar mesmo a Bíblia, a entender um pouco mais a palavra. E aí já nesse gancho de filosofia, inclusive um dos livros que eu trouxe para cá é seu. Se você quiser ir de volta, esperar um pouco. E é o Eu acho que é Meditação. sobre estoicismo, né, que eu tinha te emprestado uma vez. Você me Não, pode ficar emprestou de presente, não tem problema não. Ou qualquer coisa, assim, no decorrer do ano que vem, talvez eu vá. Eu estou planejando uma viagem com a minha namorada, talvez a gente passe por aí, eu vou buscar, não tem problema não. o Meditações, né? Marco Aurélio. Então, esse ano eu acho que o que está me mantendo no lugar, inclusive no propósito, porque é muito difícil, né, estar fora da sua bolha. Tem sim a parte muito boa de morar fora, mas tem a parte ruim que não sei por que as pessoas não comentam tanto, né? Mas tem a parte que é muito pesada de estar morando fora, e eu acho que esse ano isso tem me trazido um pouquinho pro foco de novo, sabe? Então, essa Perfeito. soma de família e espiritualidade, eu acho. Perfeito. É interessante você mencionar isso, porque eu, eu tive esse efeito, claro que em menor escala, porque eu ainda tenho contato, um contato próximo com a minha família, né? Mas
só de, tipo assim, morar do outro lado da cidade, já que é o meu caso aqui, então eu já sinto que dá uma baita diferença na questão do quanto você valoriza o tempo com as pessoas, né? Então, quando eu encontro meus pais, a forma de se tratar é diferente, a forma com que você enxerga o valor das relações e o tempo que você passa com as pessoas é muito diferente, né? E assim, desde que eu me mudei, tem essa mesma pegada, assim, de que o que me segura de fato é a espiritualidade, né? Eu, como você bem sabe ali, como eu já mencionei nos outros episódios também, eu sou católico, eu vivo a fé católica de forma mais praticante, inclusive nesses últimos 2 anos, né? Porque fui apresentado a contextos em que, né, eu fui entrando, esses ambientes foram se apresentando para mim e eu fui vivendo cada vez mais isso. Eu já nasci em berço católico, né? Faço parte do movimento católico também, que eu tenho muito carinho, e eu acho que tudo que a gente vai fazer na vida, até queria ouvir um pouco da sua visão sobre isso, mas independente do que você faça na vida, você que é uma pessoa que também sempre olha para o próximo passo e tudo mais, nada disso importa se isso não, em última instância, apontar para algo maior, né? Então, a vida nela mesma, se você se fecha assim, tipo, a minha vida é isso aqui, né? Você fecha ela, se coloca ela numa caixinha hermeticamente fechada, é o meu trabalho, é as pessoas que estão comigo e acabou, né? Tipo, é isso e você vai começando a ficar preso ali numa rotina e você vai se habituando com certas coisas e você sente que algo não te preenche, algo tá faltando, parece que algo sempre vai faltar, assim, na tua vida. Então você pode se dar super bem na tua carreira, você pode se dar super bem nas suas relações, você pode se dar super bem com a sua família, mas em última instância sempre vai ter alguma coisa faltando, sempre vai ter ali aquela voz, assim, aquele negócio que tá tipo no teu âmago, assim, no fundo do teu coração, que é, cara, eu não sei o que é, mas isso não tá completo, sabe? E aí isso faz com que a gente busque preencher esse vazio, né, que a gente tem com várias coisas. Tem pessoas que vão recorrer às drogas, tem gente que vai mergulhar só no trabalho, tem gente que vai mergulhar em projetos, tem gente que vai mergulhar em N coisas, e assim, eu acredito que o caminho mais sólido ali, que de fato preenche você, isso tem, né, sabedoria milenar, existe filosofia de milhares de anos, existem teólogos, existem santos, existem N coisas que provam que a única coisa capaz de preencher esse vazio que está lá no teu âmago é Deus, de fato. É essa conexão, é esse entendimento de que você faz parte de algo maior, né? E olhando para isso, né? Depois que você entende isso, na verdade, tudo que você vai fazer na sua vida, pelo menos para mim, né? Eu até queria ouvir de ti, assim, parece que cada momento da sua vida, quando você traz isso para consciência, tudo que você vai fazer se torna sagrado. Assim, tipo, você vai fazer o teu trabalho porque você tem um porquê de estar fazendo aquele trabalho. Você vai contemplar ali um pôr do sol porque você está aqui, você se faz presente de fato, né? Então, Eu acho que às vezes a gente fica muito tempo pensando em qual é o nosso propósito, por que eu estou fazendo isso, e tentando, não sei, pegar propósitos prontos, né? Ainda mais nessa era de internet, né? Acho que eu sou da última geração que cresceu sem internet, que a partir da sua já, né? eu ainda tive um acesso bem limado, por assim dizer, porque por duas questões, né? Até tive acesso um pouco mais tardio, mas tinha a questão da condição mesmo de não poder ter internet na época. E quando eu tive, claro, depois que eu tive acesso, daí acabou, né? Aí já era, tipo, eu peguei exatamente o período de transição, assim, que pivotou. Mas, continuando ali. A nossa geração, eu sou um pouco mais velha que você, mas a nossa geração é a última que cresceu ainda tendo a mesma infância que os nossos pais, que os nossos avós, claro, né? Toda a geração muda um pouco, mas a mudança foi um pouco mais sutil do que as próximas, por exemplo, que já vivem numa realidade muito diferente do que a gente viveu, né? Então eu vejo que as pessoas estão muito nessa ânsia de buscar as coisas e eu me incluo nisso, eu estive nesse momento por muito tempo. E o que eu entendi, né,
nesse tempo que eu estive buscando o meu propósito é que o nosso propósito, ele é servir o próximo, né? Cada um vai ter o seu tipo de serviço, né? Porque que é isso, assim, eu também sou católica, né? Então a gente compartilha muito né, da mesma doutrina, vamos falar assim, né? Mas Jesus veio para servir, né? Eu tenho colegas que são da Índia, por exemplo, na religião deles, eles têm os vários deuses, né? E outras crenças, mas no geral também é voltado a servir, né? Tem um outro rapaz na minha equipe que ele é budista, então também é serviço, de certa forma, de formas diferentes, né? Então, eu acho que é muito isso, assim, às vezes a gente está tão distante, querendo encontrar coisas que o mundo oferece no geral, e ocupando o nosso tempo com várias coisas que talvez nem façam sentido para nós mesmos, né? E o que realmente importa é você estar realmente conectado com algo maior e usar o teu tempo, usar o para que você é útil para realmente fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então, isso que você falou de valorizar o tempo é muito real. Eu sinto falta aqui de coisas simples, sabe? De comer a marmita da tiazinha do lado da minha casa, sabe? Eu não sinto falta de restaurante chique, na época eu fazia curso de vinho e tal. Eu não sinto falta dessas coisas, eu sinto falta de ir na tiazinha comprar marmita, sabe? É, eu sinto falta de ir no jogo, eu sinto falta de ir no jogo, porque é o momento que eu tava com a minha família ali, com os meus primos, dando risada, sabe? E falando de trabalho já, né? Entrando um pouco nisso, eu sinto falta da nossa cultura, né, brasileira, da gente ser próximo, assim, da gente ser proativo, de estar junto com as pessoas, justamente porque eu sinto falta de ajudar as pessoas, né, no dia a dia ali delas, no que eu sou boa fazendo, né? Então, acho que cada um vai ter o seu. Um médico, ele é bom ajudando as pessoas com saúde. A gente que é de TI é bom ajudando a resolver problema do dia a dia através de tecnologia, né? Então, eu acho que é muito engraçado isso, porque é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão complexo, né? De se entender e de se viver, principalmente. Às vezes a gente até entende, mas no dia a dia, com a correria, com tudo que a gente está buscando de coisas materiais e até mesmo de coisas que não necessariamente são materiais, a gente esquece um pouco desse lado, né? Até estava conversando com um menino aqui que ele é DJ aqui, eu até lembrei do meu primo, que eu tenho um primo que é DJ, e ele me falou isso, que ele está num momento difícil financeiramente falando, ele é da Bélgica e está morando aqui na Alemanha, tal, não sei o quê. E aí ele falou, mas eu sou feliz fazendo isso, porque quando eu vejo as pessoas felizes na minha festa, eu nem lembro que eu tenho que receber no final, sabe? E é muito isso, assim, eu acho que todos nós temos algo em que nós conseguimos servir, só que a gente se esquece, né, disso. Então, E em tudo, né? Eu acho que em tudo mesmo, assim. Porque, claro, todos nós nascemos com alguma. Eu vou colocar aqui, entre aspas, com algum tipo de força dentro da gente, alguma habilidade, algum dom, né? Os dons que Deus nos dá, assim, quando a gente. Que são coisas muito naturais pra gente. Mas eu acho que todos os movimentos que a gente faz na vida, né, por necessidade ou porque a gente quer fazer, essas coisas elas não são em vão, né? Muitas das coisas que a gente aprende e tal, e eu gosto muito de falar sobre isso também, aponta novamente para a questão do ambiente, criação e tudo mais, né? Onde a gente não é tanto o que a gente acha que é, porque não, porque eu sou assim e me fiz assim. A gente é muito do que fazem com a gente, né? Então, eu acho que essa essa coisa de tipo pegar tudo, né, direcionar tudo o que a gente tem e onde a gente está para o serviço de fato é o suco da vida mesmo, né? Porque não importa o que você faça, não importa onde você esteja, você sempre vai ter você sempre vai carecer de significado, né? Aí volta para a questão do propósito que eu estava falando antes, né? Então você pode tentar preencher com qualquer coisa a sua vida. E uma das formas de você preencher ali o seu tempo seria com, né, com o servir, né?
mas o serviço nele mesmo também não quer dizer muita coisa. Agora, o que a gente está querendo, né, onde eu estou querendo chegar aqui é um pouquinho mais fundo, que é servir o próximo para que você, tipo, não sei, né, ter algum tipo de impacto, ter algum tipo de significado. Eu acho que a gente carece de significância, né, nesse caso. E em alguma instância, todos nós temos significado, né? Eu acho que as pessoas, muitas pessoas nem param para pensar nisso, né? Então, eu, Matheus, tenho um significado, a Flávia tem um significado, a minha namorada tem um significado. Mas significado para quê? Ao quê, né? Existem pessoas que impactam milhares, né, de outras pessoas. Mas existem pessoas que vão impactar uma pessoa, que vão impactar, né, o familiar que está ali do lado. E isso, por si só, já tá valendo, né? Tipo... Então, você sabe que eu visitei Auschwitz, né? E também o Oscar Schindler Museum. E aí tinha essa frase numa das paredes, né? De que se você consegue mudar o mundo de uma pessoa, você já mudou o mundo inteiro. E eu super acredito nisso, assim. Eu acho que tem pessoas que têm, não sei se é o dom, se é o destino, não sei, mas como eu falei no começo, né, de falar para milhares, e aí você vai sim, né, impactar muito mais, de certa forma. Mas uma vez que você consegue impactar uma pessoa, eu acho que tem o mesmo peso. Porque é como você falou, é a realidade que a gente está inserido. Às vezes a gente veio num contexto que nós não temos todas as ferramentas, nós não temos todo o conhecimento, a gente, não sei, vem de lugares diferentes, realidades diferentes. Então, eu acho que o impacto no final ele é o mesmo, né? E uma vez que você, de novo, está conectado a algo maior, eu acho isso é o bonito da coisa, porque imagina se todo mundo quisesse só fazer coisas grandes. A gente ia ter várias pessoas tentando, várias pessoas falhando, e talvez o pequeno ia ser deixado de lado, né? Então, quando a gente está conectado a algo maior, eu sei que a minha pequena contribuição, ela faz parte de um todo. Então, eu fico feliz que existem várias pessoas que conseguem mudar a vida de milhões e também fico feliz que tem pessoas, né, como eu, que às vezes mudam a realidade de pouquinhas pessoas, assim como mudaram a minha, né, lá atrás e continuam mudando, né, então eu acredito muito nisso, assim, que como a gente faz parte de um todo, não existe, né, de escala de o quanto você muda, né, mais ou menos, enfim. Eu acho que no fim do dia é sobre tu ter mudado ou não. Porque, assim, vamos lá, né? Eu vou voltar até para um negócio que o Thiago falou no episódio anterior e eu acho que cobre muito bem isso que a gente tá falando, que é a questão de, tipo, cara, no fim do dia você se tornou uma pessoa melhor ou não? Você causou um bom impacto ou não? Eu acho que, assim, ninguém quer se piorar, né? Eu acho que, assim, acho que ninguém quer, assim, chegar no fim do dia e falar, nossa, eu sou uma pessoa pior do que eu era ontem. Tipo, isso não faz nem sentido, né? Eu acho que todo mundo quer melhorar, né? E quando a gente, no fim do dia, o que importa não é se o quanto eu fiz, mas se eu fiz, né? Na questão de, tipo, eu ter me direcionado aquilo. E a gente tem muito disso, né? Por exemplo, na nossa doutrina, até puxando um pouco de Tomás de Aquino e indo uma camada um pouco mais a fundo aqui, São Tomás de Aquino ele estabelece Deus como a causa primeira, né, do universo, de todas as coisas que se fazem, né, fisicamente e até imaterialmente, né, que a gente acredita na transcendência, né, nós como católicos e tudo mais. E ele estabelece Deus como a perfeição e tudo aquilo que, digamos assim, que é ruim, que a gente tem na natureza, que é mal, que não é bom, né, não quer dizer que o mal seja mal nele mesmo. O mal, ele é ausência do bom. Assim como na física, por exemplo, o frio, ele não é frio nele mesmo. Ele é ausência de calor, certo? E aí, quando a gente coloca isso, tipo, automaticamente eu posso estabelecer que se eu não estou fazendo bem, eu automaticamente não sou uma boa pessoa. Eu sou uma pessoa ruim. Porque o mal, ele é ausência de bem, certo? E aí, isso, onde eu quero chegar com isso, né?
que não é sobre o quanto de bem você está fazendo, é o quanto você não, tipo, é uma questão de fazer o bem, independente de quanto você está fazendo, mas fazer com o que você tem, com o que você pode, e assim, na escala que você consegue fazer, né? Então, essa questão do se você fez ou não, aponta para um negócio bem clichê que a gente normalmente que a gente fala, né? Não é sobre a quantidade, mas sim sobre a qualidade do que você está fazendo, né? Então, eu acho que até falando assim, puxando um pouco pro profissional, assim, né? Eu com certeza sou um desenvolvedor hoje, né? Olhando para minha carreira, para as coisas que eu faço hoje, provavelmente eu desenvolvo coisas muito mais devagar do que muitos outros desenvolvedores, assim, no mercado, por exemplo. Tem cara que é produteiro aí, levanta coisa muito mais rápido que eu. Mas eu sou um cara que preza, assim, em tudo que eu vivi, né? Eu prezo muito pelo longo prazo, né? Então você vai olhar mais para a qualidade do que para a quantidade. E aí eu acho que isso meio que se aplica a tudo na minha vida, né? Até a espiritualidade. Então, assim, você pensa que a espiritualidade, Deus, ele é a eternidade, né? Então Deus, ele tá fora do tempo. Então não é sobre fazer rápido, é sobre fazer o certo, independente do tempo, até porque a eternidade está fora do tempo, então não é sobre amanhã, é sobre sempre. O sempre vai ser enquanto, né? E, e eu acho que quando a gente vive dessa forma, né? Buscando fazer o bem e tal, a busca nela mesma já é o significado, né, da vida. Então você estava falando sobre essa questão de tipo, ai, qual é o meu propósito? Meu, o propósito da vida no fim do dia, né, sendo bem subindo de novo várias instâncias e sendo até um pouco raso, mas dá para aprofundar nisso. O sentido da vida é viver, né? Você vai estar em um determinado contexto, sob circunstâncias que você não controla, né? E aí até resgata uma coisa que o Thiago mencionou também no episódio anterior, que eu acho que foi Ortega y Gasset que falou isso, que é um filósofo, se eu não me engano, não sei se é francês ou espanhol, mas ele fala: eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu salvo as minhas circunstâncias, eu salvo a mim mesmo, né? Então, é muito disso, sobre você fazer as coisas. E o sentido da vida, no fim do dia, acaba sendo vivendo. Exatamente. E tem tudo a ver, assim, com o que você falou, né? Sobre se mudou a vida de uma pessoa, já tá valendo, né? Então, Exatamente, exatamente. E é o que você comentou de estar sempre buscando. Eu falo que quando a gente está prestando atenção no que nós estamos fazendo, pode até ser que a gente erre, mas você errou tentando acertar e principalmente a hora que se por um acaso você errar, você sabe onde você precisa consertar, né? O problema eu acho que é quando você não presta atenção nos detalhes, quando você só está deixando a vida te levar, né? E aí você não sabe exatamente onde você está errando, o que está acontecendo, né? De repente a vida passou porque, né, até pegando um pouco disso que você estava falando, o Flávio Augusto fala muito isso, né, que não existe ficar onde você está. Ou você está evoluindo, ou você está regredindo, porque o tempo está passando, né? Então, o que você está fazendo com os seus dias é o que realmente está fazendo você evoluir ou não. Então, eu acho que faz todo sentido, né? Você está prestando atenção, por mais que você tenha erros, nós somos humanos e nós vamos errar, mas quando você está atento ao que realmente importa, aos detalhes, você sabe o que realmente aconteceu. E aí, até trazendo um exemplo profissional, a maior falha profissional foi uma entrega incrível que eu fiz, que eu me matei para fazer. E eu lembro que o diretor da empresa me elogiou, né, na frente do meu gerente e tudo. E aí eu saí de férias e quando eu voltei, ninguém estava usando o software que eu desenvolvi. E aí eu fui entender que, na verdade, as pessoas estavam com medo de começar a usar aquilo e serem substituídas. E não sei, as pessoas tinham um pouco de rejeição. E aí eu entendi que eu estava tão desesperada em entregar valor a todo custo, que eu não prestei atenção no principal, que era as pessoas que iriam usar aquilo para gerar valor para a empresa, né? E eu só fui entender isso depois. Então, é um pouco disso, assim, às vezes a gente está tão focado em alguma coisa
que a gente esquece de prestar atenção nos detalhes, e os detalhes muitas vezes são a parte mais importante, né, de determinada coisa, principalmente quando a gente está falando em evoluir. Então, eu super concordo. Perfeitamente. Nossa, isso me remeteu a uma coisa muito maluca, assim, que eu pensei aqui. E eu imagino que você deve estar vivendo isso, eu gostaria que você compartilhasse um pouco também, que essa questão de você observar o dia a dia, a gente é muito analítico, certo? A nossa área, ela meio que obriga a gente a ser assim. Você, eu acho que muito mais do que eu, inclusive, porque você está na área de dados, né? Então, mais analítico que isso é impossível. Né? Mas a gente está sempre, assim, a gente usa ali a teoria, os nossos aprendizados, a nossa caixinha de ferramentas, que é o nosso conhecimento ali, a nossa vivência, os nossos aprendizados ali dentro de empresa e dentro de outros contextos para pegar esse conhecimento que ele é abstrato, né? Ele é uma ideia, construção, né, de informação e converter isso em algo pragmático, né? Que é uma solução ali, né, para as pessoas usarem e tudo mais. E eu acho que, pelo menos eu, assim, você estava falando dessa questão de prestar atenção nos detalhes, né? Às vezes a gente também está tão. Existem dois extremos, e eu acho legal fazer esse balanceamento, que às vezes a gente está tão focado em querer analisar todos os detalhes e variáveis possíveis também de determinadas coisas, que a gente também não sai do lugar. Então, quando eu me mudei, eu sempre fui assim, né? Uma pessoa muito perfeccionista. Nossa, eu vou. Né, ainda mais trabalhando no meu contexto, né, que eu trabalho com aplicações de grande escala, assim, que impacta, tipo, milhares, centenas de milhares de pessoas, a gente tem que ser muito cuidadoso, né, tipo, com o que a gente está fazendo, a forma com que a gente está desenvolvendo, coisas que a gente não se preocupa em escalas menores, né, porque a gente só se preocupa, sei lá, em levantar uma feature e beleza, é isso aí, bora, né. E é muito difícil, eu não encontrei medida certa ainda, assim, eu tô indo pro meu 6º ano trabalhando trabalhando mesmo, assim, sendo um desenvolvedor no mercado, trabalhando em empresa, né, séria, com projetos grandes e tudo mais. E parece que não existe medida certa para você balancear essa questão de você observar as coisas, olhar os detalhes e fazer alguma coisa com esses detalhes, né? Porque tudo que a gente observa, né, a gente tem um filtro, de certa forma, né? Porque o mundo, ele é pura informação, né? Você pode absorver N coisas, algumas vão ser inúteis, outras não. Como que a gente filtra isso, né? E isso é um grande desafio, especialmente hoje, né? Com a quantidade de informação que a gente tem. Então, existem algumas formas de fazer isso, que é, primeiro, né? Tentando dar uma filtrada no onde a gente se expõe, o que a gente está recebendo de informação. Mas existem esses dois extremos, né? Que é não observar os detalhes e ser um mero executor em determinados contextos. Isso vai fazer com que você quebre a cara, porque a direção, ela importa tanto quanto a velocidade, né? Você vai acelerar a 200 por hora para entregar ali o projeto que você deu de exemplo, né? Mas tendo em direção ao muro, né? Porque aquilo ali não vai, de fato, ser o que é necessário, de fato, ali o que você está fazendo, né? Talvez não. E, por outro lado, também, você está tão preocupado, tipo, 100% com o caminho, que você abre mão de várias outras coisas que também seriam importantes para você conseguir avançar na vida. E isso clicou muito para mim no que você falou agora há pouco, né? Que você é uma pessoa que tende a filtrar muito mais as coisas que você vai fazer, mas por vezes você disse que tem os malefícios, às vezes, de ficar, tipo, não vivendo no presente, sempre focado no. Se eu se desviar um pouquinho desse caminho aqui, talvez não seja tão legal. E aí, uma coisa que eu acho massa desse processo é que, com certeza, você já vivenciou isso, está vivenciando, e você também já aprendeu isso, e eu aprendi quando eu me mudei também, é que a gente começa a nossa vida vira uma constante busca pelo caminho do meio, que é, assim, se eu não fosse uma pessoa mais flexível, eu tava fudido, porque, tipo, morando sozinho, você não tem controle de várias coisas, você tem muitas responsabilidades, muitas coisas para cuidar, assim, a vida é a vida adulta, né? A vida adulta, ela é um caos, a gente não vai ter controle de tudo, e aí a fé, ela ajuda até a dar essa freada para que a gente confie um pouco mais na providência, e aí a gente entende a nossa real insignificância, né? Eu acho que eu nem mudei tanto assim o meu contexto e já senti, assim, essa pequenez, né, que a gente tem, a falta de controle que a gente tem, que só você, né, que tá, tipo, fora do país, assim, e você é uma pessoa estrangeira que tá num contexto completamente, assim, né, eu queria entender um pouco mais sobre como que é
essa confiança na providência, assim, né, no teu contexto, e essa flexibilidade das coisas, né? Porque a gente tende, né, a pender para um perfil um pouco mais inflexível em certas circunstâncias, né? Como tem sido isso para você? Eu acho que uma das coisas principais é você se conhecer. Eu lembro que eu fiz um treinamento vivencial, sei lá, 5, 6 anos atrás, antes da pandemia até, que a gente tinha que fazer um teste de perfil e tal, meio que para provar o que, no fundo, todo mundo sabe sobre si mesmo, né? Então, no nosso caso, eu sou uma pessoa analítica, eu sou uma pessoa introvertida, eu tenho facilidade de prestar atenção nas pequenas coisas, enfim, era uma série de coisas e no final você tinha um perfil, e aí existiam pessoas que tinham um perfil completamente diferente do meu, eram 4 dimensões, e os meus eram todos fechados, eu lembro que tinha algo assim. E aí na minha equipe tinha uma pessoa que era totalmente aberto, que era totalmente o oposto. E, e eu acho que quando você se conhece nesse ponto, então no meu caso, né, eu sei que eu sou uma pessoa imediatista, de certa forma, eu sou uma pessoa que tenta resolver as coisas sozinha, muitas vezes, eu sou uma pessoa muito analítica, então, antes de fazer algo, eu já pensei em todos os cenários possíveis, e na maioria das vezes, existem cenários que eu acho que eu já mapeei, mas eles não foram mapeados, porque eles são completamente diferentes e não dependem A de gente é mim. muito limitado, né? Tipo, não tem como saber tudo. Não tem como saber, mas na minha cabeça eu tenho que pensar em todos os cenários possíveis. Mas quando você se conhece, você acaba se forçando a estar aberto a contribuições externas, sabe? E aí, né, estando aqui completamente sozinho, então, por exemplo, eu tô aqui na Alemanha e eu não falo alemão, só falo inglês. E aí, na minha primeira semana, eu precisava fazer o registro aqui na cidade, né, para ter o documento, enfim. E aí eu lembro que eu já tinha pesquisado sobre, eu já sabia o que, que eu tinha que fazer. Não, eu tenho que marcar um horário, não sei o quê. E aí um brasileiro estava me ajudando, né, na minha primeira semana, enfim, ele tinha um apartamento para alugar, acabou que eu não aluguei dele, mas enfim, ele acabou me ajudando. E aí ele falou, não, mas dá para ir lá direto. E aí eu falei, não, não dá, porque eu já pesquisei, porque não sei o quê. E aí ele falou, não, dá, eu vou com você. E aí ele fala alemão. Então ele chegou lá e falou: olha, ela é nova na cidade e tal, não sei o que. O cara, claro, vamos fazer agora. E eu fiquei tão surpresa, porque a Alemanha tem essa fama de não, tudo é certo, tudo é regra, né? E eles foram super flexíveis comigo. E aí foi a primeira tapa de luva que eu levei aqui, né? Do tipo, ou você se abre de vez, né? Que você já vinha tentando fazer no Brasil, mas no Brasil eu estava na minha zona de conforto, né? Ou aqui você vai bater um pouco de cabeça, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Quando você se conhece, você sabe o quão você tende a fazer alguma coisa, você também presta atenção, do tipo, opa, eu acho que aqui eu posso ter ajuda de alguém que pensa diferente de mim, né? Então, até na empresa, né, por exemplo, eu tenho um background muito de sistemas, você sabe, então é a minha primeira vez trabalhando com dados, então eu tenho uma visão diferente do que eles têm. É Mas, sair por do outro, determinístico e ir para o probabilístico, né? Então a gente às vezes coloca as coisas numa caixinha que não são bem assim, né? Sim. então eles trazem muitas coisas que para mim é muito diferente e é muito interessante de aprender, mas eu também levo coisas do tipo, tá, mas espera aí, a gente vai gastar todo esse esforço usando, né, dado para isso, dado para aquilo. E aí, que impacto no negócio a gente vai trazer? Porque esse é o viés de sistemas. E aí eles, opa, é verdade e tal. Ou quanto vai custar isso? A gente vai ter que subir mais um pod na nuvem. Quanto que vai custar? E eles ficam, sei lá. Eu falo, não, não é sei lá. Então é muito engraçado isso, né? Também num negócio totalmente diferente, porque eu estou trabalhando com aviação, né? Eu nunca tive experiência com isso. Então é muito engraçado, mas eu acho que uma vez que você se conhece, é como você falou, é uma eterna busca pelo meio termo, E não mas encontrando nunca esse meio termo. É uma merda. eu falar, mas é difícil você por si só conseguir, né? Então, os meus primeiros meses aqui, se a minha mãe ver esse vídeo, espero que ela veja, ela vai rir, né? Porque
eu tive vários surtos, assim, de tipo, o que que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu! Nossa, o que que eu vim fazer nesse lugar? Porque eu tô completamente sozinha, não sei falar a língua dos caras. Teve uma semana que eu fiquei doente e eu pensei, cara, o que que eu vou fazer agora aqui, né? Doente, sozinha, vou ter que pegar trem pra ir no médico e tal. E a minha mãe, ela, tipo, virtualmente segurava na minha mão e falava, calma, calma, confia no propósito, confia, né? Calma. E aí eu, né, no meu conhecimento de mim mesma, não, realmente eu sei que eu sou imediatista, eu sei que eu sou ansiosa, então vou ouvir o que outra pessoa está falando sobre a situação, né? É uma questão de autorregulação. E olha só, começou a bater sol aqui. É muito lindo o Ai, pôr do sol aqui, sério. É muito massa. É, inveja que aqui 4 da tarde e já tá de noite agora. aqui, né, tipo, você sabe como é, né? No inverno é 5 horas da tarde, 5h30 já começa a anoitecer, mas agora, assim que tá mais fim de ano aqui, 7 horas da noite começa a anoitecer de fato, né? Então, é muito bom. Esse é normalmente o horário que eu costumo sair correr, assim, só que hoje choveu pra caramba também. Tava até entrando água aqui, batendo chuva lateral, uma maluquice. É, mas curioso isso que você falou, porque isso me lembrou uma coisa que eu queria mencionar, que é essa questão da flexibilidade, né? A gente tende a ser mais inflexível com as coisas. E eu acho que, assim, a evolução da humanidade, pelo menos as grandes evoluções, as grandes coisas que o homem conseguiu atingir, assim, como sociedade, né? Com tecnologia, com evoluções e tudo mais, foi foi tendo essa flexibilidade assim para certas coisas, né? Você vê que o próprio método científico é isso, né? O método científico ele não está preocupado em achar uma resposta definitiva, ele tá preocupado em achar uma resposta e fazer alguma coisa com essa resposta para que isso ajude a gente a descobrir, sei lá, as verdades da natureza, do universo e tudo mais. E aí essa questão de prestar atenção que você disse é uma questão da flexibilidade pensada, né? Uma flexibilidade consciente, né? Porque é claro que vão ter coisas, né? A gente tem crenças centrais, nós somos seres humanos, a gente foi criado de uma determinada forma, tem coisas que nunca vão mudar, né? Então, assim, tipo, tem coisas que você vai precisar se agarrar por estabelecer como verdade absoluta, né? Você vai se agarrar nisso e vão ter coisas que não vão mudar, mas tem outras coisas que você não precisa se preocupar se você está certo ou não. Você tem que se preocupar o que você vai fazer com aquilo, né? Então, é sempre uma constante busca, assim, do que dá e o que não dá para fazer. E aí, eu tô pensando muito em como é que vai ser no meu mestrado, né? Porque eu devo começar ali em fevereiro, março, e vai ser um programa de pesquisa. E quando você está num programa de pesquisa, você está num ambiente que ele é justamente pesquisar coisas, né? A gente assume certas coisas, a gente acha que o que a gente sabe é o que a gente sabe, é isso. Aí você vai conflitar isso com a realidade, né? Com a materialidade dos fatos. E aí você vai ver que, né, um dos princípios até que a ciência tem é a falseabilidade, né? Então, aquilo ali pode estar errado. Então, aquilo ali é verdade até que se prove o contrário. E para nós, né, que somos pessoas com muitas crenças centrais, quando algo conflita, assim, é muito desconfortável, né? Tipo, dói. E não só isso, né, que você falou. Eu tenho bastante interação com o pessoal da universidade aqui, né? Porque quando a gente está falando de dados, de certa forma, também é uma pesquisa ainda, né? O mundo, eu acho que a tecnologia, no geral, já avançou muito nesse tema, mas ainda tem muita coisa para ser descoberta. Então, a gente trabalha muito próximo da galera de estatística, galera de matemática, e eles têm uma vivência muito acadêmica, né? Não corporativa. E é muito engraçado que eles têm essa flexibilidade de entender que nem sempre a gente vai ter a resposta, de que muitas vezes a resposta é não sei, não deu certo. Ou a resposta é uma outra pergunta, né? E aí Ou você tipo, entra chegamos em. até aqui, mas agora a gente vai ter que pensar o que a gente vai fazer daqui para frente. E para eles, eu observo isso, né? Que eles têm essa facilidade de aceitar que não deu certo, vamos tentar de outra forma e beleza. A gente sabe que a resposta é esse jeito não deu certo. Vamos tentar outro, né? Então É é como a algo humanidade que foi eu construída, né? De certa forma. A gente sempre vai errar mais do que acertar e a gente cria essa regrinha, a gente fecha esse conceito de vida em que, não, eu preciso acertar. Cara, quem falou que você precisa acertar?
Tipo, e aí quando você confia assim na providência, né? Quando entra na questão de fé, até quando dá errado, dá certo. Então, quando você começa a entender isso, é outra perspectiva, né, pra vida. Então, E é bem isso, o que é acertar, né? Aí voltando lá no começo, né, que você mencionou sobre propósito, a gente né, mencionou sobre propósito, sobre o que realmente nos faz feliz. Eu tinha muito certo na minha cabeça, né? Como eu disse, era um sonho para mim morar fora, ter uma carreira internacional e não sei o quê. E quando eu cheguei aqui, foi um choque para mim, até por isso que os meus primeiros ali 2, 3 meses foram mais difíceis, porque eu vi muita gente que eu seguia no LinkedIn, que eu né, tentei fazer network, falar, nossa, essa pessoa é onde eu quero chegar, essa pessoa é inspiração e tal. E aí, quando eu conheci a pessoa era completamente perdida. Assim, era um super profissional, né? Uma pessoa que, nossa, tem uma super carreira, né? Até tem uma pessoa na minha equipe que foi treinada por gente muito famosa da Microsoft, assim. E no dia a dia você conversa com essa pessoa e ela é, assim, difícil definir, sabe? Uma pessoa que faz inconclusivo. comentários super pesados, que como né, trabalho numa empresa muito grande, empresa super multicultural, a gente tem algumas regras de tipo não falar de política, de religião, é proibido mesmo, não é só um aviso ou assim é melhor não falar, não, é proibido porque né, você pode ofender o outro, você não sabe a religião do outro, você não sabe de onde ele vem, enfim. E essa pessoa é a pessoa que fica atiçando fogo, sabe? Assim, que quer falar, que quer. E eu fico, meu Deus, como assim? E aí você entende isso, que ela chegou onde ela chegou profissionalmente falando, mas ela não é uma pessoa completa. Todo Sim, mundo que está de fora tem essa mesma opinião, de tipo, é difícil trabalhar com fulano, é difícil fazer amizade com fulano. Então, assim, é muito engraçado. E aí, né, eu me pego pensando o que é acertar, o que é sucesso, né? O que é deu certo. Acho que para cada um vai ter uma conotação diferente, dependendo de onde vem, das suas crenças, do que você acredita, né? Hoje, para mim, né, eu valorizo muito mais a minha família, por exemplo, do que eu valorizava um ano atrás. Então, para mim, muitas vezes sucesso foi só salário, foi cargo, e hoje em dia eu acho que é ter um estilo de vida que te permita viver, né, o dia a dia, tendo sim a sua profissão, tendo sim seu reconhecimento financeiro, porque é importante, mas também conseguindo viver o lado bom da vida. Família, amigos, os seus hobbies, significar porque algo, senão né? porque senão não significa nada, exatamente. Não significa Exato. nada. Isso aí que você tá falando é uma coisa que eu concluí há um bom tempo atrás. Assim, tipo, principalmente assim, depois que eu comprei aqui o apartamento e tudo mais, e quando eu comecei a ficar mais contemplativo mesmo, né? Eu comecei a enfrentar poucas e boas. Eu não sei se eu te contei a história, eu acho que tu deve ter ficado sabendo, se não ficou, eu destrincho um pouco agora, mas eu passei por uma mudança profissional, né, nesse período. Então eu tinha saído do Bling, fui trabalhar numa fintech, fiquei por 8 meses nessa fintech e voltei pro Bling agora, né? Fui chamado de novo e tal, em outra posição de carreira e tudo mais, com outro papel, né? Algo que me agradava mais, assim. E, assim, quando no final do ano passado eu ainda estava em negociação aqui e tudo mais, eu estava muito com essa inquietação. Não, eu preciso fazer essa mudança, porque senão, né, tipo, eu não vou evoluir ou não, né? E aí, quando eu saí, eu vi que não era o que eu queria, de fato, né? E não foi. Eu não ia nem voltar, né, pro Bling. Eu ia ficar lá, porque, pô, agora eu fiz essa escolha, agora eu vou até o fim nessa escolha que eu fiz, né? Agora eu vou ter que arcar com isso, né? Mas Deus foi muito generoso comigo, né? E acabou aparecendo a oportunidade de eu voltar e tal, e foi uma coisa assim que encaixou perfeitamente com o meu contexto de vida, né? E isso aponta muito para essa questão de, tipo,
que o sentido da vida é viver, porque você estava falando do sucesso, né? Que por muito tempo foi uma coisa, depois passou a ser outra, e essas coisas elas vão mudando, né? Com a vida e tudo mais, conforme as coisas vão se apresentando, e isso faz eu concluir que o sucesso, assim, eu acho que a felicidade, puramente a felicidade, ela tem tudo a ver com a circunstância, né? Em que você está vivendo. Então, assim, uma pessoa que. Vamos trazer para um extremo aqui, né? Existem pessoas que sofrem abusos, existem pessoas que estão em situações que são ruins, né? Que são, por natureza, muito ruins, que prejudicam a vida daquela pessoa. Para aquela pessoa, dentro daquela circunstância, sucesso vai ser sair daquilo ali. Vai ser encontrar algum ambiente melhor, onde ela seja melhor cuidada, onde ela seja melhor tratada. Então, isso aí já é um step, né? O que a gente não pode fazer, que eu acho que é um erro que a gente costuma cair, principalmente nós que somos mais determinísticos, em um mundo que é probabilístico, né? Então, e aí a gente fica nesse determinismo e probabilidade, e isso entra em questões tipo até da natureza mesmo, né? Porque a gente tem relatividade em escalas intergalácticas, mas a gente tem, sei lá, mecânica quântica e a gente não consegue fazer as duas coisas se conversar, porque uma delas é determinística e outra delas é probabilística. Então, assim, eu acho que a gente ainda não vai ver a humanidade resolver isso, tenho certeza que não, porque basicamente a gente vai brincar de Deus e não vai conseguir chegar numa resposta, mas tem tudo a ver com a circunstância, né? O que eu quero dizer com isso é que a felicidade para você, tipo, agora pode ser, nesse exato momento, a felicidade para mim é poder ser ouvido, é ter uma conversa de qualidade. Daqui a pouco a felicidade para mim vai ser olhar o pôr do sol que está acontecendo. E isso volta para o próximo passo, que é o que você estava falando, né? Como é muito questão de circunstância, o próximo passo está nisso. Não está numa questão de, às vezes, você querer projetar todo o seu futuro e querer falar, não, é X, não pode ser Y, porque se não for X, eu vou estar infeliz. É uma questão de, pô, agora é X. Então, o que eu vou fazer com isso? Né? Então, é uma constante. Os dias se apresentam para mim, coisas me aconteceram, como eu vou lidar com isso? Né? Que ser humano eu estou me tornando frente às coisas que estão acontecendo na minha vida, né? E eu acho que trazer isso para a consciência, assim, é o que prediz ali uma vida. Talvez não seja o que define uma vida feliz, mas é algo que prediz uma pessoa que busca felicidade. É uma pessoa que pensa sobre isso, né? E que busca essa felicidade aí, deliberando sobre essas coisas, ela vai buscar no lugar certo. Seja numa rede de apoio, seja com a espiritualidade, seja num mix de todas essas coisas, né? Porque eu acho que sim, até isso existem vários estudos, né, comprovando isso. Na área de neurociências, por exemplo, né, que na psicologia, o que prediz uma pessoa feliz é uma pessoa que tem ali um propósito, consegue, sei lá, exercer seu trabalho, consegue fazer as coisas, mas ela tem uma rede de apoio, ela faz coisas que ela se sente importante dentro daquele contexto, ela sabe que ela gera algum tipo de impacto e tudo mais. E tudo isso aponta para uma mesma coisa, né? Quando você tem o propósito, você está significando tudo. E aí, se você for subindo as camadas de abstração, assim, eu não consegui chegar a outra conclusão, né? E olha que eu já fui agnóstico por um tempo. Eu não consegui chegar em outra conclusão que não seja Deus, né? Porque todas as coisas são causadas, né, por alguma coisa. Então, tipo, se eu derrubar alguma coisa, vai ser causado pela gravidade, porque eu soltei essa coisa da minha mão. E aí, se você for fazendo, tipo, um trace back, assim, de todas as causalidades do mundo, você vai chegar numa causa primeira, que é uma causa incausada. Né? Isso é São Tomás de Aquino também. E essa causa incausada, ela é o motor da vida, né? É o que dá origem a tudo. E eu não, e assim, né? Eu tô colocando eu aqui, mas é tipo milhares de anos de filosofia, várias explicações que as pessoas tentam dar. Eu acho que tipo não tem como a gente, eu acho que assim não faria sentido não ter algo maior que tudo isso aqui, né? Porque a gente está experienciando isso, né? A vida nela mesma já é um baita de um milagre, né? Então trazer isso para a consciência, eu acho que é o que prediz a felicidade, assim, sabe? Eu concordo com você. Eu acho que eu não sei, para mim é muito óbvio que existe algo maior, assim, sabe? É até engraçado de pensar que talvez não teria, sabe? Porque para mim assim, é muito óbvio que existe algo maior, sabe? Então, eu concordo muito com você que, né, para mim
é um fato, assim, que a gente tem algo maior e só é feliz quando está conectado a isso, porque sempre vai existir um preço a se pagar por tudo na vida, né? Sempre a gente vai ter uma balança ali, em que a gente vai ter que colocar os prós e os contras, e aí, como você falou, isso vai divergir de pessoa para pessoa. Para mim, às vezes o que pesa mais para você não pesa tanto, então vai ser diferente, mas a gente só consegue deixar essa balança, de certa forma, né, pelo menos no meio, quando a gente sabe o porquê, né? Tem até um motto em inglês que fala, né, que quem tem o porquê, como é que é? Quem tem o porquê consegue encarar todos os. He who has a why can endure anyhow. Sim. Então, eu acho que é muito isso, assim, quando você sabe o porquê, você consegue equilibrar a balança ou entender, pelo menos, o que pesa mais para você e se vale a pena ou não, né? Então, por exemplo, eu tenho uma colega aqui que ela é de um lugar muito perigoso no Rio de Janeiro, já sofreu muita violência e ela está aqui também sozinha, ela já sofreu racismo aqui, ela é negra, ela já apanhou de uma pessoa na rua, aqui na Alemanha, e ela me falou, não, mas eu não penso em voltar, porque a minha realidade lá era muito triste, o que é completamente diferente da minha realidade, por exemplo, né, da sua também. A gente, sim, né, nós temos os problemas de segurança pública, acho que todo lugar do Brasil tem, né, uns mais, uns menos, mas a minha realidade é totalmente diferente da dela, né? Então, o que às vezes para mim é bom, aí para ela não é, e o que é bom para ela aqui para mim é diferente também. Os objetivos são diferentes. Então, o meio da balança ele é diferente para todo mundo, mas eu acho que cada um só consegue equilibrar quando você está conectado com algo maior e você sabe o porquê que você está aqui. E quando você faz esse balanceamento e você entende isso, você começa a entender que em alguma instância a humanidade vai estar apontando para um mesmo lugar. Em alguma instância. Por mais que a gente vá divergir de diversas coisas em vários momentos e tal, você pega exemplos assim de situações extremas já que aconteceram, né? Tu pega, sei lá, guerras ou até catástrofes naturais, né? Pega exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Você vê que em certos momentos assim você deixa de falar, você deixa de divergir a pessoa de tal estado, pessoa de tal país e vira tipo um negócio assim, pessoas sofreram, pessoas passaram por algo que não é bom, né? Então vamos ajudar essas pessoas, né? E aí isso em última instância volta para aquilo que eu disse, que é uma causa encausada. A gente está sempre buscando algo. E eu acredito muito assim que essa busca final por todas as coisas, independente da doutrina, independente do que as pessoas pensam, é essa questão divina, né? É a eternidade. O ser humano ele está buscando formas de que tudo que ele faça e a vida, né, que a pessoa tem um significado que seja eterno, né? Eu acho que tem, em última instância, sempre vai ser isso. É sobre deixar a marca ali, né? Sobre deixar essa energia que a gente despende no decorrer da vida para impactar pessoas e assim isso vai ficar numa assinatura ali de entropia, mas que significou algo, né? E eu acho que e aí isso entra, né, em várias camadas, né? Que, como eu disse, é circunstancial, né? Então a felicidade para algumas pessoas vai ser sair de um contexto extremo, que é o exemplo que você deu da sua amiga aí, mas em camadas superiores a gente vai mudando isso e a gente chega na conclusão de que nunca vai estar bom. Então a gente vai chegar em uma determinada circunstância e vai ver, por aqui eu não vou, né? Por aqui eu não quero ir, vou voltar umas casinhas e tá tudo bem você voltar, porque no fim do dia a sua vida vai acabar e se você não tentou, se você não deu a cara a tapa ali, não vai servir de nada, né? Então eu acho que é uma constante busca por um limiar de suficiência mesmo, né? Isso tá suficiente para você? E não é o suficiente, tipo, se você encontrou algo que te faz feliz, você tem que parar por ali, tudo bem. Não, a gente tá sempre, né, nessa busca e tudo mais. Mas é uma questão de, tipo, será que eu não tô buscando coisas que eu não preciso buscar? Ou será que, tipo, pô, eu já tenho o suficiente? Porque eu tô querendo buscar além do que eu preciso, de fato, né? Do que me faz sentido, né? A gente sempre vai
buscar evoluir e buscar essas coisas, mas eu acho que a gente teria que ter, em certos momentos da vida, a gente precisa ter uma percepção de suficiência mesmo, né? Tipo, pô, aqui já deu, cara. Eu dou exemplo da minha carreira, né? Eu tava quase pegando um time para liderar lá nessa outra empresa que eu fui, né? No Asas e tudo mais. E, assim, em relação à carreira, questões técnicas mais específicas ali do contexto, pô, nunca trabalhei com isso, né? Trabalhei transacionando dinheiro, mexendo com coisas bem críticas, assim, que eu nunca mexi. Hoje eu sei como funciona, né? Tipo, aprendi muito. Mas isso estava me custando coisas que, para mim, não são negociáveis. E que eu só descobri isso tendo me exposto a esse contexto, né? E eu acho que a gente tem que ver para crer, de certa forma, às vezes, né? Então, e eu acho que é justamente isso, assim, como você disse, nós mesmos vamos mudando ao longo da vida, né? E a gente só muda quando a gente é exposto a coisas diferentes. Porque uma vez que você está dentro da caverna, você não sabe o que tem fora. Então, mas o que vai determinar se aquilo tá bom ou não para você é isso que eu falei, de certa forma você vai colocando na balança. Então, isso está fazendo sentido? Ah, tá, ainda tá. Determinado momento não tá mais, tá muito caro o preço que eu tô pagando por isso aqui, não faz sentido para mim. Volta atrás. E às vezes não é volta atrás, às vezes é muda o caminho, né? Às vezes não, eu entendi que essa parte aqui é boa, né? Mas eu gostaria de fazer de uma outra forma. E aí, volta naquilo que você falou, né? Que a gente é muito ensinado pela sociedade é que a gente tem que dar certo. E o que é dar certo, né? Assim, então, existem vários níveis de dar certo, né? E eu até, quando eu era líder, eu falava muito isso para os estagiários, estavam acabando de entrar na empresa, né? Existem várias formas de dar certo. Falando de carreira, né? Você pode ter uma carreira horizontal e ganhar tão bem quanto alguém que seguiu uma carreira vertical, por exemplo. E os dois deram certo, ou você pode escolher, sei lá, ser especialista em determinado assunto e ser contratado pontualmente e ganhar tão bem quanto alguém que é contratado full time. Então, também deu certo, sabe? Tem pessoas que optaram, por exemplo, famílias, né? Às vezes um dos dois, né, do casal decide ficar em casa cuidando da família e o outro segue na carreira profissional, significa que o outro não deu certo? Não, significa que ele ficou em casa cuidando da família e isso também deu certo. Então, é muito louco pensar isso, né? Isso lembrou o que o Thiago disse da última vez também, que, assim, o nosso certo passa a ser errado quando a gente quer comparar. Eu acho que a comparação é o maior dos males aí, né? Porque eu acho que todo esse contexto de rede social, a forma com que a sociedade é construída hoje, vai muito de encontro a sequestrar o que é suficiente para você e determinar que aquilo ali está errado. Então as pessoas elas estão indecisas hoje porque elas foram treinadas a sempre se comparar. Né? Então as pessoas elas são expostas à comparação o tempo todo. O tempo todo. Até a gente que já tem um pouco mais de consciência sobre essas coisas, eu me coloco nisso, né? Todas essas conversas que eu tô tendo nesse quadro, eu tô falando tudo isso para mim, na verdade, né? Como eu disse no primeiro episódio, para mim, a minha meta é um espectador, que sou eu mesmo, mas se tiver mais pessoas, ótimo, né? É quase que uma escola meta-analítica, né? A gente tá fazendo uma análise aqui sobre a vida, e depois eu vou analisar essa análise e talvez eu conclua coisas diferentes das que eu tô concluindo aqui, talvez eu conclua coisas contrárias às que eu estou concluindo aqui, e é sobre isso, a vida é isso, né? É sobre você parar, refletir, entender, recalcular a rota, né? Tipo, é mais ou menos esse o caminho ali. E essa questão da comparação lembra muito o que o Thiago falou, e assim, eu estou chegando a algumas conclusões aqui para falar depois no final o que fica, mas entra muito nessa questão de tipo, como não tinha muita comparação lá atrás, ele pegou o exemplo dos avós dele, né? A família, assim, tipo, cara, é quase que um milagre, porque assim, eles não tinham nada, os avós dele não tinham nada. E, tipo, tiveram ali o pai e a mãe dele, e aí, tipo, essas pessoas tiveram seus filhos, que foram, né, chegando até onde a gente tá hoje, né? Então, assim, o que seria ser bem-sucedido ali? Talvez não é uma pessoa que tinha as melhores condições financeiras e tudo mais, mas é uma pessoa ali que, pô, agora eu vou ter filho, né? Teve, sei lá, 5, 6 filhos, agora eu preciso ir lá trabalhar na roça, fazer o que eu preciso fazer e sustentar minha família.
Cara, talvez o cara não tenha sido um mega, tipo, um mega profissional que impactou a vida de milhares, mas foi um cara bem sucedido na sua vida, né? Foi um cara que criou seus filhos e seus filhos criaram seus filhos e essas pessoas hoje têm a oportunidade de gerar impacto para outras pessoas e no fim é sobre isso, né? É sobre você gerar o impacto mesmo, né? Não importa em qual escala, é sobre você se direcionar para um caminho que é o caminho que vai apontar para uma mesma coisa, né? No fim do dia a gente vai voltar para essa questão da eternidade, né? E tudo isso pode falar. E você acaba, de certa forma, abrindo portas. Eu falo que eu sou muito abençoada de ter exemplos muito bonitos na minha própria família, né? Por exemplo, a minha avó é uma pessoa que ela é analfabeta, mas ela tem a sua casa própria, tem casa na praia, tem dinheiro guardado, criou os 4 filhos todos do bem, né? E para mim isso deu certo. Uma pessoa que deu certo, que não tinha nem comida e hoje em dia tem o seu próprio patrimônio, né? Claro, conquistou com o meu avô que já é falecido. Isso deu certo. Eu tenho um exemplo lindo também da minha tia, que é uma pessoa que também veio muito de baixo, hoje é uma pessoa muito bem sucedida, né? Tem a minha própria, né? Os meus pais, eu sei o quão difícil foi para os dois para criarem eu e o meu irmão. E eu acho que nós somos boas pessoas, né? Então, acredito que eu tô tentando, pelo menos, tá? A gente está na luta em sermos boas pessoas, né? Então, também acho que deu certo, sabe? Tem a sua família, tem a sua casa, são pessoas honestas. E é muito isso que você falou. Às vezes a gente está se comparando com coisas que nem fazem sentido, na verdade, né? Eu ouvi esses dias de uma pessoa, né, falando que, eu queria muito, como que você fez para ir morar fora, porque eu quero muito morar fora também e tal, porque eu tenho uma meta de conhecer X países. E aí a gente conversou um pouco sobre isso, porque eu achei tão interessante, né, que às vezes a gente coloca um número em certas coisas e, às vezes o número está representando algo, né? Então ele faz sentido estar ali, mas às vezes ele é só um número, né? Então, por que você quer conhecer 20 países, né? Quais são esses países? O porquê que você quer ir para esse lugar? Né? Então, às vezes a gente não sabe, a gente só fala, eu quero ir para 20 países. Por quê? Porque, sei lá, eu vi no Instagram de uma pessoa, ela colocou lá, viajei por mais de 100 países. Aí você fala, nossa, eu também quero. Mas você está se comparando com algo que nem faz sentido, né? Você com as suas Então, documentações aí, né? Não, pô, tem que ser assim e tal. E tipo, não tem que ser. Tipo, entendeu? Então, assim, é muito engraçado. Às vezes a gente está se comparando com coisas que nem fazem sentido para nós mesmos e a gente está na luta por aquilo e cria uma ansiedade, cria uma expectativa, muitas vezes frustração, né? E para nós mulheres, né, é muito comum também a questão de aparência, né? Me comparar, né, com a celebridade X e Y, e a gente esquece que, pô, eu sou uma pessoa normal, eu acordo 6 horas da manhã para ir trabalhar, não vou ficar na academia, não vou comer a melhor fruta, não vou, sabe? Mas a gente fica naquela busca de tipo, e muita gente deixa de viver parte da vida porque tá na busca por algo que às vezes é até assim inalcançável naquele é o clichê, sentido. né? Que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Tu vai ver, tipo, supermodelos, assim, que são lindas e tal, e, tipo, o quanto elas têm que, assim, o psicológico todo ferrado por conta de restrições que ela tem na vida, assim, alimentação, N coisas, assim, que a pessoa às vezes tem que fazer ali, né? Que tu nem tá olhando aquilo, né? Tipo. E não é nem só isso, assim, às vezes a pessoa é feliz tudo, mas é o que funciona para ela, não é a Exato. minha realidade, entende? Não é o que vai funcionar para mim. Talvez se eu fosse a pessoa mais bonita do mundo, não ia fazer sentido na minha cabeça, entende? Assim, é muito engraçado isso. Porque às vezes a Sim. gente está ali na busca por coisas que não são para nós, né? E aí é um negócio até meio ontológico, assim, né? Que é o ser nele mesmo, né? Aristóteles falava muito sobre isso, né? Mas é uma questão de tipo, eu sou o Matheus, certo? Eu sou o Matheus, eu sou programador e tal. Pô, eu queria ser um programador, sei lá, ou queria ser uma pessoa que tá morando fora igual a Flávia. Tá,
mas eu não sou a Flávia, eu sou eu não sou outra pessoa, né? Tipo, então as pessoas elas são o que são, né, nelas mesmas, né? Tipo, não tem Deus é tão perfeito que ele deu uma vida para cada um. Então cada um cuida da sua e cada um vive a sua da forma que preferir viver, né? Então tem essa questão de que tipo a comparação ela chega a ser tão ridícula em última instância porque você vê que você está negando tudo aquilo que você em si mesmo, sabe? Tipo, é uma coisa assim que não faz o menor sentido. Eu acho que a questão é claro, a gente compara, né? O ser humano, todo comportamento que o ser humano emite é porque tem algum. Isso foi selecionado de alguma forma, isso tem alguma função. O ponto é, será que a gente reflete o suficiente sobre essa função de comparação? Né? Por que eu estou fazendo essa comparação? Eu acho que não. E eu acho que a gente nunca vai encontrar a medida certa para isso. A gente vai continuar vivendo sempre nesse esticar a corda, né? Tipo, eu vou até um determinado lugar, vejo que aquilo ali não é o caminho, daí eu tenho que voltar umas casinhas e tentar de novo. E assim, a vida inteira vai ser assim. E eu acho que quando a gente encontra a medida certa, a gente escreve ali na capa do livro da vida, né? Finis, aprendi tudo. Aí você tem que morrer, porque daí a vida não faz mais sentido. Você tem que acabar tudo ali. E a partir do momento que você concluir que a verdade é aquilo ali, que você sabe tudo, então por que você tá vivo, né? Vai pra eternidade, vai lá, né, na nossa doutrina, né? Vai lá contemplar a face de Cristo, porque não faz nem sentido mais você estar aqui, né? Então é muito louco essa questão da comparação, porque se você refletir o suficiente, você chega à conclusão de que realmente é uma coisa ridícula, que não faz o menor sentido, assim, tipo, ela vai ter a sua função, né? A gente deliberando, a gente vai melhorar, a gente vai usar como inspiração, mas eu digo essa comparação deliberada, né? Que só se compara e tem que ser aquilo, se não for aquilo, não vou estar feliz, e tá sempre lá, né? Tá sempre lá. Nunca tá aqui agora. E é isso que você falou também de o quanto é inspiração e o quanto é pressão, né? Eu lembro que quando eu fui promovida a coordenadora, né, na minha última experiência profissional no Brasil, eu lembro que no dia foi um misto de estou muito feliz e ao mesmo tempo estou com muito medo. Por quê? Porque eu me comparava com os Eita. coordenadores. Acabou? Não acabou não, eu apertei errado que negócio. Eu me comparava com os coordenadores que eu tive, que são de uma geração antes da nossa. Então, assim, antigamente, para você chegar num cargo de gestão, você tinha que ter tempo de empresa, né? Você tinha que ter idade, muitas vezes experiência de vida mesmo, não só profissionalmente falando, né? E aí eu falei, nossa, como assim eu sou coordenadora? Olha o cara que era meu coordenador. Não tem como comparar, eu sou muito pior que ele. E foi esse misto de sentimentos, e aí depois de um tempo conversando até com a minha chefe na época, ela me falou: não é que você é pior, você é diferente. Você tem experiências diferentes, vivências diferentes, e se você acha que você não está no nível dessa pessoa que você está se comparando, isso tem que ser uma inspiração para você do quanto você quer evoluir nesse caminho. Mas não significa que talvez ele também te admire por você ter chegado tão longe com menos idade do que ele, por exemplo, né? Ou com sabendo de coisas diferentes do que ele, né? Sabe? Então é muito engraçado isso, né? O quanto a gente tem que estar prestando atenção de novo para que sejam inspirações ou às vezes comparação no sentido de entender se eu estou num caminho adequado ou não, porque isso também faz sentido, às vezes você está fazendo algo errado e aí você percebe isso olhando o comportamento dos outros, né? Então, isso também acho que faz muito sentido, né? Com certeza. Isso volta para uma questão de carreira que a gente tinha até conversado, que é uma ideia que a gente tem, né, para futuro, assim. Mas essa questão que você colocou ali como de coordenadora e tudo mais, me remete muito ao momento que eu estou vivendo agora também profissionalmente, né? Porque eu tô aqui, eu tenho 24 anos e hoje eu sou um desenvolvedor sênior dentro do contexto em que eu estou. O que isso quer dizer? Isso não quer dizer muita coisa, na verdade, é só um contexto, né? Só são as minhas circunstâncias, né? E isso é uma coisa que eu custei, assim, para entender, de certa forma, que todas as pessoas são seres humanos, né? Então você vai ter lá o cara mais foda na área dele, lá, sei lá, um atleta olímpico,
ele é um ser humano também. Ele vai ter ali as inseguranças dele, ele vai, às vezes, se olhar de fora e falar, pô, eu não mereço estar aqui, ou não faz nem sentido eu estar aqui, ou será que faz sentido eu estar aqui? E tudo isso volta para a questão de, tipo, não é uma corrida, né? É muito louco. Quando você chega nessa conclusão, assim, você começa a focar no que realmente importa, né? Que é, dadas as circunstâncias, o que eu posso fazer para melhorar, né? O que eu posso fazer para dar, né, o próximo passo, ou para que, sei lá, para que eu corra atrás do prejuízo, de certa forma, né? Porque às vezes a gente se coloca em contextos que, pô, agora o bicho vai pegar, eu tenho que ter que resolver isso aqui, né? Então, eu acho que é muito curioso olhar para isso, assim, e aí isso aponta novamente para uma outra coisa que a gente estava falando, que é essa questão da flexibilidade, né? Então, eu acho que no final aqui o que fica de toda essa tudo isso que a gente conversou até agora é que, assim, você é uma pessoa hoje vivendo um contexto que, tipo, não tem nada a ver com o que você estava vivendo aqui, tem muita coisa que é muito diferente, outras coisas talvez você permaneceram as mesmas aí dentro, mas com outro significado, né? Então eu acho que tem toda essa esse mix assim de sensações, né, e sentimentos que a gente tem e percepções, né, sobre a vida que a gente tem, que vão moldando ali a nossa visão de mundo, né, que são as lentes pelas quais a gente enxerga o mundo. E eu acredito assim que no final o que fica é como que você tem como fazer para ter essa flexibilidade assim consciente, né, sobre a vida, entender que não importa onde eu esteja, tipo, eu sempre vou ter alguma coisa para aprender. Tá tudo bem eu querer voltar umas casinhas, né? Tipo, se eu tiver uma inquietação, talvez eu tenha que viver aquilo por um propósito, para eu entender certas coisas que eu não entendia antes. E quando a gente se agarra nisso, assim, eu acho que a gente finalmente começa não diria que encontrar a paz definitiva, porque isso eu acho que só quando a gente for para a eternidade, mas a gente começa a enxergar a paz nas coisas da vida, assim, em tudo, né? Então, a gente vai chegar em um determinado momento em que a gente passa ali, sei lá, ter uma fé mais contemplativa, assim, né? Então, pô, tem muita coisa na minha vida que ainda não tá onde eu gostaria, ou tem coisas que antes eram melhores e agora não são tão legais assim como eu achava que seria, mas assim, pô, eu tenho Deus, tenho uma espiritualidade, eu estou vivo, estou respirando, tenho saúde, tem N possibilidades se apresentando aqui na minha frente e eu preciso agarrar isso, senão, assim, né, o tempo vai passar e, e eu não vou estar vivendo, né, eu vou estar desperdiçando meu tempo. E o tempo, ele não vai ser recuperado, né? Que eu acho que tem uma frase, né, que diz que tudo que você foca expande. Então, é onde você está colocando o seu foco, né? E aí você só sabe exatamente para onde apontar a tua lupinha quando você está realmente centrado em si, centrado no que é importante para você, no que faz sentido na sua vida, os seus valores, a sua espiritualidade, e aí você consegue focar nas coisas de uma forma diferente. Você pode, às vezes, estar vivendo uma super oportunidade, só que com o foco errado. E aí você só vai enxergar o lado ruim, porque tudo na vida vai ter os dois lados da moeda. Vai ter o lado que é muito bom, né? Até falando assim, estar morando na Europa. Normalmente as pessoas falam, nossa, que maravilhoso, tal. Realmente tem um lado muito maravilhoso. É incrível você sair na rua 3 horas da manhã e saber que você não vai ser assaltado. Você saber que você pode deixar o seu carro aberto e ninguém vai entrar no seu carro, sabe? Você ter poder de compra, por exemplo, você saber que tem coisas que são caras, sim, são caras, mas você pode se planejar, você pode, né, guardar um dinheiro aqui, um dinheiro ali, você pode viajar, é muito mais fácil aqui viajar do que é no Brasil. Mas tem um lado ruim, né? Que é você estar longe da sua família, você estar num lugar que, de certa forma, você não pertence, né? Porque a cultura é diferente, os valores das pessoas são diferentes e a comida é diferente, então tudo vai ter os dois lados da moeda. E aí, dependendo do foco do óculos que você está usando, você vai enxergar mais ou menos disso, né?
E aí também, quando você não tem um propósito muito claro, muita gente me fala isso, eu tenho medo de morar fora porque eu vou sentir falta da minha família, eu vou sentir falta, né? Eu não sei se eu vou conseguir me virar, eu não sei. E eu sempre falo, depende de qual é o seu propósito, do porquê que você está vindo para cá. Você está vindo para cá para trabalhar, o teu foco é o trabalho. Então, você pode sim viajar, você pode sim querer fazer amigos, mas o teu foco é o trabalho, né? Não, eu estou vindo aí para guardar dinheiro. Então, o teu foco é guardar dinheiro, né? Eu posso comprar uma coisinha, pode, mas o teu foco é guardar dinheiro, né? E, e aí tem que estar alinhado com o teu propósito de vida. Por que você quer guardar dinheiro? Por que você vai ficar um tempo pagando o preço de estar aqui para guardar dinheiro? Para quê? Né? O que você quer fazer com isso depois? Né? Então, no meu caso, é uma experiência profissional. Eu vim para cá para ter uma experiência profissional internacional. É um preço alto, muito alto, de estar aqui longe da minha família, dos meus amigos. Como eu disse, eu tinha uma vida confortável no Brasil. Foi muito triste fechar as portas do meu apartamento, né? Porque eu tinha acabado de imobiliar, terminar, ainda faltam, né, coisas para finalizar a reforma. Foi muito triste. E aí chega aqui, eu moro num flat ainda, eu tenho o privilégio, né, eu já vim com visto de trabalho, eu moro sozinha. Tem muita gente que vem para cá realmente passando muito perrengue no começo, né? Então eu tenho esse privilégio, mas ainda assim é um preço alto. Se você não está alinhado, se você não tem um propósito do porquê, você não fica. E isso é tudo na vida, como você falou. Eu mudei de empresa. Poxa, é um preço alto estar aqui. Não está alinhado com o meu propósito. Faz sentido eu ficar? Pode ser que você falasse, pô, faz por determinado período de tempo, porque eu quero alcançar tal coisa. Então, eu vou pagar o preço por esse período de tempo. Não, não faz sentido. Pô, então a primeira oportunidade que eu tiver de sair, eu vou sair. Porque não faz sentido para mim ficar pagando aqui esse preço, sendo que não está alinhado com o que eu quero lá na frente ou o que faz sentido na minha vida. Então, eu acho que é isso. Isso aí, perfeitamente. Eu acho que isso aí lembrou um post que eu li esses dias no Instagram, que o cara tava falando, né? Working is hard. Not having money is hard. Choose your hard. Então, tipo, escolha o seu difícil, né? Marriage is hard. Being alone is hard. Choose your hard. Então, escolha o seu difícil, né? Se casar é difícil. Manter um casamento, ter um relacionamento com uma pessoa, se doar, né? E tal. Ficar sozinho também tem suas dificuldades. Então, qual difícil você vai escolher, né? Então, assim, a vida ela vai ter as suas dificuldades, né? A vida vai ter as suas intempéries por vezes, né? Então você tem que escolher qual dificuldade você está disposto a pagar o preço, né? Que é justamente o que você disse. Qual é o preço que você está pagando e a recompensa que você está predizendo mediante o preço que você está pagando, ela vale a pena? Né? Colocando na balança, voltando para o que você disse de fato ali, né? Colocar na balança o que pesa mais, né? Faz sentido, não faz sentido? Pô, não tá mais fazendo sentido. Tudo bem, cara. Recalcula a rota. Você ainda tá vivo. Você ainda tem possibilidades aí na tua manga, né? Então, é uma questão de... no final, o que fica, né? Já me direcionando pro final aqui, assim, você precisa ser flexível, porque você vai ser exposto a contextos que você não tem controle, você vai passar por coisas que são... Né? A vida é uma caixinha de surpresas, né? Por assim dizer. E frente a essas coisas, né, você tem que colocar na balança o que faz sentido para você, pelo que vale a pena viver, né? Isso volta para o propósito, volta para o divino, volta para toda essa toda essa volta que a gente deu de falar de propósito e tudo mais, é toda uma questão que vai ser preenchida com algo que é um propósito, e isso a gente não vai conseguir predizer tudo, mas a gente vai lidando com as coisas e a vida vai acontecendo, né? Como dizia Santo Afonso Maria, você já foi perdoado. Então, por que você está com medo? Sim. Então, tem que mudar o caminho, tem que mudar o caminho, tem que fazer diferente, vamos fazer diferente. O que muda é o porquê, né? Perfeitamente. Ó, já me direcionando para o final aqui, muito obrigado pelo teu tempo. Foi um papo muito massa. Fazia muito tempo que a gente não se falava. Espero que a gente possa fazer mais disso, não só na frente das câmeras,
Claro que por enquanto tem que ser na frente da câmera, mas daí não gravado, né? Porque eventualmente aí a gente se visita, a gente tá se devendo aí uns churrascos aí com os amigos da faculdade, né? Fica nesse amor médio, né? Uma hora a gente faz e tal, e nunca faz, né? Olha a vida acontecendo aí, né? Mas, pô, muito obrigado pelo teu tempo. Gratidão mesmo, assim. Eu acho que eu consegui extrair muita coisa daqui, que era o propósito principal, mas eu tenho certeza que outras pessoas também vão conseguir extrair muita coisa daqui. Foi muito positivo para mim também. A gente já fazia muito isso, né? Até às vezes a gente tinha um trabalho da faculdade para fazer, a gente ficava a noite inteira falando, e amanhã a gente faz o trabalho, que era realmente o propósito. Tanto que a gente ficou umas 11 horas seguidas, lembra? Em chamada. Tipo, deu exatamente isso, deu 11 horas seguidas. E, tipo, nessas 11 horas, nesse intervalo de 11 horas, a gente mexia um pouco no trabalho, conversava um tanto. Mexia mais um pouco no trabalho, conversava mais um tanto. E, tipo, deu 11 horas. A gente parou, sei lá, umas 2 vezes pra, sei lá, comer e foi isso. Tipo, minutos, assim. Maluquice. E fora, assim, vídeo no YouTube, vamos ver esse vídeo aqui sobre física quântica, vamos ver esse vídeo aqui sobre... Muita loucura. Mas foi muito positivo e também foi um super aprendizado para mim. Estou muito feliz com esse teu projeto, já te falei isso, né? E como eu disse no começo, eu realmente acredito que conversas e interações, né, mudam a vida das pessoas. Então, eu acho que quanto mais a gente tem esse tipo de momento, né, para extrair realmente um do outro, que o outro tem para falar, para realmente ouvir, numa escutativa, né? Não só compartilhar meme, que a gente também faz. Mas, eu acho que realmente é algo muito, muito positivo e espero que já está sendo um sucesso, espero que você tenha muito mais sucesso ainda por vir. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de irritar o like, né? Tipo assim, né? Milhões de pessoas estão assistindo esse vídeo agora, né? Mas quando os alienígenas vierem aí explorar o planeta, a humanidade não existe mais, isso aqui vai ficar ali, os caras vão ver. Quem são esses loucos aí? Eu falar, isso. Então, se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, compartilhe com alguém aí. E mais uma vez, muito obrigado, Flá. Não, eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal.